Fala, meu mano. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já leu o livro da Lúcifer, lá da pré-escola de Lúcifer, do Bob Navarro? Eu pretendo ler. Eu vi que o valor que ele cobra é 66,06 centavos e um zero na frente. 666,666. E tem, parece que o que eu vi lá é 999 páginas. Dois números cabalísticos de simbologia. Aí eu vi toda a explicação, mais ou menos, alguns vídeos que eu vi aqui, mas é que eu tô com uma demanda muito forte. A dor de cabeça se intensifica quando eu busco esses ensinamentos. Os magos negros vêm os capeta, tudo, né? Que eles querem impedir, né? Mas, por exemplo, a realidade que ele cita lá, que é o ponto do observador que faz toda a geometria ser como é, né? Ou seja, nós, primeiramente, somos o sol da vida, sem nós como ponto de referência, não existe o lado de fora, digamos assim. Pelo menos não para nós, pro eu que está falando. E e aí tem todo, ele pega lá, né? Ele diz que pega desde a base até a manifestação da criação, que é o importante saber disso para criar o reino, né? E criando o reino de harmonia, paz e luz, para que não haja escuridão, porque a geometria já venceu. Mas eu lembrei aqui na minha reflexão que como Satanás existe virado no lado negativo, e ele citou os sionistas, juntamente citou também os Rockefeller, Rockfield, esses caras aí que dominam o mundo, que estão virados nos reptilianos, draconianos, magos, negros e tudo mais. Então essas consciências no universo, elas, tipo, imagine a geometria que ele mostra no vídeo dele, só que elas sendo encoberta por outras geometrias, que são a consciência individual e coletiva de grupos e egrégoras de seres negativos que perambula pelo universo, manipulando as 7 leis de Hermes Trimegistus ao avesso, ou manipulando essas leis de outras formas. Por exemplo, a lei de causa e efeito, movimento. O movimento você faz perante a sua cocriação. Se a sua manipulação for manipular uma lei que já existe e é reta, é a geometria, e for manipular essa geometria reta com um grupo de egrégora negativo para causar a difusão e o desentendimento dessa lei, ela pode ser aplicada. É por isso que aí eu cito, eu vou até lá no Marcelo Marins e na Mônica Medeiros, o pessoal que citou bastante a questão de guerras orianas, guerras de sírios, dracos contra felinos, enfim, raças contra raças, onde teve destruições de planetas, sistemas solares, talvez até de galáxias, não dá para saber, da criação de universo, isso, aquilo. Então é imposto uma difusão. A geometria venceu, mas esses caras precisam ser vencidos, porque senão eles vão continuar manipulando as leis a favor deles e desconcertando o universo e desconcertando a criação. Ou seja, é muito claro que o Bob Navarro, ele faz parte dos escolhidos para criar a nova terra, um novo reino, que passará a ser de Cristo, da luz, que engloba outros sistemas de raças no planeta, em outros planetas de luz, em sua estrutura de luz, paz e harmonia. Mas tem esse ponto que eu citei,
que é a difusão dos outros seres, das outras consciências, que manipulam essas leis para o seu bel, vamos dizer assim, egoísmo. E isso acaba atrapalhando toda a circulação perfeita dessa geometria. Mas eles estão fadados a pedir misericórdia e perdão e ser perdoado, porque estão errando. A hora que eles reconhecer as transgressões deles e ver que eles quebraram a lei principal, que é a do amor, não mexer nessas coisas, que é a vitória de Deus, então eles vão reconhecer e eles vão ter que passar na carne, igual encarnado, recuperação, e sentir as dores e se submeter a um demiurgo para que eles sejam colocados cada vez mais e mais à prova do fogo, para que eles nunca mais venham a cometer esses erros que eles estão fazendo. Dá uma refletida sobre esses pontos que eu abordei e me manda um áudio ver até onde você concorda, discorda ou acrescenta ou tira alguma coisa. Gratidão, irmão. Tamo junto. E conforme a minha mediunidade, ela é muito forte. Quando eu mentalizo um ser humano ou um ser qualquer, eu consigo ver a mentalidade desse ser e um pouco de como que ele é por dentro. Eu mentalizei o Bob Navarro e vi que o chakra da coroa dele é expandido e a energia da coroa dele é muito rápida e tem muita luz cósmica abrangendo a coroa dele. Aí eu fiz até assim um gesto espontâneo de alegria, assim, sabe? Tipo, que bom, que coisa boa, né? Enquanto isso aqui, eu tô sentindo dor e o meu chakra da coroa tá sendo amacetado. Uma pressão enorme de forte em cima. Mas enfim, eu pude ver isso nele. Ele é grande e propenso a causar uma revolução aí muito forte. Mas é aquela coisa, ninguém causa mais revolução sozinho. Agora é tudo em grupo, tudo um com os outros, se unindo para juntar todos os pontos do quebra-cabeça e levantar o império de Jesus, né? A força de Jesus, a luz de Jesus na terra, para vencer essa escuridão. Por isso que eles são chamados de anticristo, ante a verdade, ante a luz, ante o sol, ante a geometria, porque eles fazem a difusão e o caos sobre as 7 leis, manipulando elas ao seu bel egoísmo. E hoje eu fui passear com os meus cachorros. No princípio eu tava no modo piadista aqui, estavam rindo da minha cara. Hoje eu vi um dragão quando eu acordei. Além de mais ou menos uns 20, 30 espíritos, seres humanos de rostos diferentes aparecendo para mim e depois umas armas de guerra. E assim, fui passear com os meus cachorros e eu pude acessar a quinta dimensão, pude ver a beleza, pude cocriar a minha realidade como mago, do neutro para a luz. Daí eu fiz o paraíso. E aí eu pude ver com nitidez os registros akáshicos que ficaram impregnados na casa, ou seja, na casa ou na minha mente. E aí eu pude ver aonde eu falhei, aquilo que me prende, aquilo que me liberta, ou seja, o que eu fiz? O quarto, que é onde eu vinculei com a minha prisão, é onde aconteceu muitas revoluções, tanto negativa quanto positiva. Eu primeiro reprimi a cadeira onde eu ia sentar, que é a minha poltrona. Depois eu aceitei e abençoei ela. Ou seja, quando eu abençoei, eu co-criei algo positivo e aceitei sentar ali com honra e paz. Entendeu? Juntamente assim, eu recebo a glória e a graça. Se eu tivesse só reprimido, como se esse âmbito da Matrix fosse algo negativo para mim, eu já teria entrado num caos mental e ficaria perdido. Então, esse é o poder do mago.
Eles tentam manipular, eles se aproximam nesses momentos para ver se a gente vai cair em alucinação, né? Foquei muito nas cores, no que estava sendo dito no rádio, em todos os lugares. Vi que existe uma sincronicidade, ou pode ser por coincidência, por acaso, ou simplesmente uma manifestação divina. Aí eu deixo cada um escolher a visão que quer. Mas de qualquer forma, depois eu fui me aprofundando mais nisso e fui pegando o poder de volta para mim. Eles viram que eu não caí em alucinação, eles viram que eu não caí em loucura, e aí eles, o que que eles fizeram? Redobraram a força do ataque sobre mim, justamente estudando Navarro. E é onde eu vejo que nesse rapaz existe a verdade e a luz, assim como em você, assim como em todos que estão em busca da verdade. E aí eu vi um lado meu draconiano, de ego, querendo confrontar já ele, assim, em quem tem mais sabedoria. Mas aí logo vem o meu lado Jesus e falou: não, observa direito. É você, é eu ali falando para mim mesmo. Você só tem que ficar calmo, mais lento, em paz, mais em Jesus e saber que tudo já está sendo trabalhado para si próprio. E aí foi onde veio a reflexão e onde eu me amansei. Então você vê como a nossa mente oscila e a gente tem o polo satânico e o polo micaélico dentro de nós. E a gente é aquela coisa. Nós temos dois dentro de nós. Aquele que a gente mais alimentar é o que vence. Então, de um fogo de palha que eu ouvi no rádio da mulher que estava tocando na música, depois no outro radinho da outra mulher que estava passando lá, eu ouvi a palavra comunhão. Era o momento onde eu estava em êxtase, em comunhão com Deus e com tudo. E agora eu me intensifiquei em fogo de verdade, em labareda, de fogaréu. E só que é aquela coisa, né? Como a demanda é grande, eu receio em ter recaídas, mas faz parte de qualquer forma. Luz pra nós. E aí, meu mano Augusto Seraf. Bom, o livro do Bob, Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, eu já li, mas eu vou ter que reler porque já faz uns 2 ou 3 anos que eu li esse livro. E realmente, cara, são informações que você não encontra em lugar nenhum. É uma síntese, é uma gnose muito profunda sobre a alma de todas as coisas. O interessante é que o cara ele vai desde da base da Matrix, né, sistema de controle sociopolítico econômico, e vai até os píncaros do espiritual, né? Ele fala sobre absolutamente tudo, desde a economia até o mundo espiritual, e é um negócio tão coerente que você vê que tudo está conectado, desde a política até a religião. Tudo conectado e realmente os Rockefeller, os Rothschild, Soros, né, que são os judeus sionistas, são os donos do mundo. E o Bob, ele explica muito bem isso, né, que eles são os falsos judeus sionistas, que renegaram a própria pátria, renegaram a Deus, então eles se corromperam, são os judeus corrompidos, né, se desviaram. Quer dizer, até mesmo o desvio desses judeus já estava dentro do propósito de Deus, porque esse é um processo cíclico que se repete de fase em fase, de era em era. A cada nova versão da simulação, esse é um script que é seguido, sabe? É um roteiro que é seguido. Então, no passado, na outra versão da simulação, teve muito provavelmente um povo que era guiado por uma lei, com o passar dos anos foi se corrompendo porque se acharam entendedores de Deus e acharam que podiam ser mais do que Deus, do que podiam ser maior do que Deus. Então, essa pretensa altura gerou a queda deles, né?
O que para nós aqui nessa realidade são os judeus, né? Com a lei deles, a Torá e tal. Então, nisso daí, o Bob ele explora com riqueza de detalhes no livro. Ele cobra R$ 666,06, mas a pessoa que não tiver dinheiro dá de graça, tá ligado? Pelo menos na época que eu li o livro, eu recebi ele de graça. Depois você baixa o aplicativo do Telegram pra eu te botar no grupo da escola de Lúcifer. De repente tem nego lá que tem um PDF pra te passar. Mas se você tiver dinheiro e puder pagar, é bom, né? Porque ajuda com a obra. Eles têm um sítio, o Reino. Isso ajuda a manter o corpo da obra funcionando. É um negócio. É por uma causa nobre. Ou qualquer coisa tu fala comigo, eu dou um jeito de comprar pra você. É interessante ler isso daí. É... Aí você falou sobre os ataques, né, cara? Esse lance dos ataques é foda, porque você tem uma mediunidade muito aberta, né? Então, tem que arrumar um meio de se proteger com técnicas, proteção espiritual, emanando um campo de força ao teu redor. É, E os outros áudios que você me viu, eu vou ter que ouvir de novo. Vou ter que ouvir de novo, porque eu me esqueci do que você falou. Bom, então deixa eu concluir aquilo que eu tava falando, né? Naquele áudio. Aí eu parei pra ouvir os outros áudios que você enviou, mano. Mano, é muito bonito as palavras que você usa, a forma que você fala, é um negócio assim que é pra poucos, pra poucos. Por isso aquela vez eu falei que você tem uma vocação pra mestre espiritual. Basta você se desenvolver mais um pouco, e aprender a lidar com toda essa influência energética espiritual que fica rondando a tua mente e a tua alma, né? Todas essas demandas, esses processos espirituais. Você é um mago, você é um médium muito ostensivo, não sei nem se essa palavra é ostensiva, muito intenso, cara. Tem uma abertura muito profunda, então tem que tomar cuidado, velho. Orar e vigiar sempre. E acho que eu nem preciso te falar isso, né? Proteção, mano. Botar uma blindagem na mente pra filtrar só coisas que lhe sejam úteis e positivas, né? Agora, sobre o Bob, realmente, o cara é um iluminado. E muito interessante a visão que você teve dele, do chakra da coroa e tudo mais. E realmente a gente percebe, assim, nitidamente que o Bob é um ponto completamente fora da curva. O cara realmente vive todo um arquétipo messiânico, né? A egrégora do Messias ali tá muito atuante no Bob, cara. Agora, eu fico imaginando a escola de Lúcifer daqui a 50 anos, sabe? Porque é algo que a gente realmente só vai entender, só vai captar a magnitude desse processo de uma forma póstuma, uma análise póstuma de todo esse acontecimento que é a escola de Lúcifer. Mas você já deu uma pista, que é uma grande revolução que está acontecendo, né? E tá só no início ainda. Eu acho que a última vez que aconteceu algo nessa intensidade foi a Telema, que o Aleister Crowley foi o pivô. Você provavelmente deve conhecer um dos maiores magos que já teve nesse mundo, Aleister Crowley, e a sua doutrina Telema. Então eu vejo muito potencial, cara, na escola de Lúcifer, no Bob, em todos os alunos e nos mestres. E que bom que você tá nessa também, né? Eu esqueci de falar uma coisa, que assim, no livro, tudo o que tá no livro
é o que está nos vídeos e nos podcasts. Só que esmiuçado até a exaustão. É tudo muito mais detalhado, aprofundado. Mas uma coisa que você tem que ter na cabeça, que é a essência da parada, que é o seguinte: sobre a estrutura da existência, que é o 7/12. 7/12 energias primordiais que sustentam e mantêm toda a criação funcionando. É a matéria-prima da existência, né? Que é a luz e suas cores. São 7 cores principais e 5 cores terciárias, que são fruto das 7 cores principais, tá ligado? E cada cor tem a sua vibração específica, a sua frequência, a sua identidade específica, a sua energia específica. Cada cor tem a sua característica. E uma cor se manifesta como nota musical, quando é a partir do som, né? Ela se manifesta como odores, como planetas, como signos, como letras, como tudo, cara. Tudo que você perceber no mundo, na vida, na criação, na existência, está sempre pautado nesse 7/12. Essa é a configuração, tá ligado? Então, você tendo isso em mente vai te ajudar muito a você compreender a mensagem aí da escola de Lúcifer. E é isso aí, meu mano. Tamo junto. Luz pra nós.